Quando você começou a estudar para certificações, você já tinha tipo, um objetivo claro? O que que eu quero fazer com isso? Ou você estava tentando se preparar para o que viesse? Então, cara, tudo começou em 2015, 2016, quando eu entrei na Dell. Foi o meu primeiro emprego de CLT, realmente, assim, efetivo. E a Dell, ela tem muita cultura de certificação. Então, ali no suporte, pelo menos, que era onde eu trabalhava. Então, a gente podia fazer qualquer certificação que a gente quisesse, a empresa ia lá e pagava, entendeu? É, claro, se você rodasse, depois eu não ia pagar de novo, aí você tinha que pagar. Mas, pô, uma prova, cara, é caro. Hoje já é caro, né? Antigamente também era caro. Hoje uma prova beira R$ 2.000 e você nem sabe se você vai passar. Então é algo muito caro. Então aquilo me deu um gás, sabe? Eu pensei, pô, vou fazer certificação enlouquecido agora, vou ser promovido, isso aqui vai ser bom pro meu currículo. Só que eu não sabia qual fazer, né? Então, eu comecei até, acho que a primeira certificação que eu fiz foi ITIL, depois fui pro Windows porque tava na Dell. Fiz uma MCP, porque a maioria nem sabe, mas eu tenho uma certificação Windows. Olha que loucura. Oh, E depois, treino cara, movimento. é, tinha um time lá dentro, né? No time eu trabalhava na parte de clientes ali, desktops e tudo mais. Aí tinha o time de servidores, e esse time trabalhava com VMware, dava suporte para Red Hat, Linux, as coisas da Dell voltado para servidores, né? E eu queria trabalhar lá. E eu queria ser especialista em Linux, que era uma coisa que eu via que era totalmente fora da curva. São poucas pessoas. Né? Se todo mundo estava indo para esse lado que era o Microsoft, eu pensei, cara, para eu me destacar, eu vou para outro lado. Vou para o Linux. Entendeu? Então, mais ou menos, foi essa a minha sacada. E aí, o que, que eu pensei? Cara, eu tinha. Tá certo que eu tinha uma experiência com Linux, mas eu tinha uma experiência não de servidores exatamente da prefeitura, era mais a parte cliente. Então, eu queria ter mais esse conhecimento de parte de servidores, mas aí, ao mesmo tempo, eu não estava trabalhando ainda. Eu pensei, o que, que eu posso fazer, então, para complementar, né? Para pegar esse conhecimento de forma que eu não precise trabalhar necessariamente. Foi onde eu descobri, então, a LPI e comecei a fazer lá, LPI 1, 2, fiz até a LPI 3. Tem outras também da Linux Foundation que eu fiz, mas foi justamente por isso, sabe? Para começar a evoluir, visando esse mercado de Linux servidores, foi que eu comecei nesse mundo de certificações. Hein? Quanto mais raro você se torna, mais valioso você é. Entendeu? Então, quanto mais coisas você sabe, quanto mais especialista você é em um assunto, mais você vale no mercado, mais as empresas vão te pagar para te ter. Por quê? Porque é só você que faz aquilo ali. Então, automaticamente, você sobe no mercado. Então, tentar sempre. Eu costumo falar, né, para DevOps, a gente costuma começar generalista, tendo para ingressar no mercado, sabendo um pouco de várias coisas, mas conforme você vai avançando, você vai afunilando e se especializando em coisas específicas, porque ali é onde mora o valor. Eu preciso de um cara que seja especialista em Kubernetes. O cara tem que ser um moda foca. Então, isso gera valor no mercado. Se programação ou qualquer carreira assim em tech fosse fácil, eu não pagaria tão bem e estaria sempre precisando de gente. E aí era para trazer aquela ideia de que você tem um caminho árduo para chegar nessa posição, tipo a do Matheus agora, de DevOps sênior, né? Acho que a gente pode se colocar assim. Ah, mas que pode valer bastante a pena. Agora, a ressalva que eu faço em relação a olhar, tipo, para o caminho contrário, igual a gente estava falando assim, é que Linux não é exatamente um caminho contrário, é só incomum. É porque ele tá lá com uma Incomum. tecnologia omnipresente. Então não é como se, vou me especializar em algo que ninguém usa. Não é assim também, sabe? Que aí vai ser um pouco mais complicado. Mas existem possibilidades, oportunidades e tal. Em grande escala, até diria que apesar do seu conhecimento ser uma chave que abre algumas portas, o que faz você ficar dentro do recinto são outras habilidades também, incluindo coisas que a gente vive rebatendo e o pessoal às vezes já olha dizendo, olha, lá vem o chato do inglês de novo. Mas pô, você tem que falar inglês. Se você quer trabalhar fora do Brasil igual o Matheus fez, não vai ter outro caminho. Acho que ele pode dar esse depoimento melhor que ninguém. Não só para trabalhar fora do país, cara, mas conforme você vai aumentando a senioridade, fica meio que obrigatório. Quanto mais sênior você fica, mais as chances de você ter que conduzir coisas que são extra país que você mora. Então, às vezes, tem um head de alguma área que é de fora. Você tem que falar com o cara, você responde às vezes direto para ele. Entendeu? Então, às vezes, nem só pela empresa ser brasileira.
perdão, da empresa ser gringa, mas em uma empresa brasileira você ter pessoas de fora e que quanto mais vai aumentando, e se você quiser subir a mais, chega um momento ali que, tipo assim, é impossível você subir sem inglês. Impossível. Não tem. Então, isso e várias outras habilidades, né, Gil? Você falou do inglês, mas, pô, conseguir se expressar, saber se vender. Às vezes você fez uma coisa muito foda, mas aí na entrevista, se você não vender isso direito, você não passa nem pelo recrutador, que nem é o cara técnico. Depois você tem que se vendendo pro cara técnico. Você tem que saber montar um CV, saber vender as suas habilidades. Então, assim, é um conjunto. Hoje, o mercado ele é muito disputado, né? Ele paga bem, paga muito bem. Mas para você chegar lá, você tem que não só se preparar nas qualidades técnicas, você tem que desenvolver as habilidades soft skills também. É uma junção dos dois fatores, é o que eu sempre falo para os meus alunos, cara. Não adianta parar o mês inteiro e estudar só Kubernetes. É Kubernetes e vai ter que treinar para entrevista, treinar para se expressar, treinar para vender o seu peixe. A certificação tem mais impacto de baixo para cima, né? Então, para você entrar como júnior, por exemplo, que você ou não tem experiência ou você tem experiência só de estágio, é bastante impactante. Mas se você for para um sênior, eles vão cagar para sua certificação. Eles vão olhar lá, o cara tem essa experiência aqui, isso aqui já é suficiente para mim. O cara subiu um projeto inteiro do zero, colocou uma pipeline, gerenciou cluster, fez deploy, fez o diabo. E, enfim, é isso que eu quero, entendeu? Então, quanto mais senioridade, menos se olha para isso, né? Nada supera a experiência, nada. Então, porque a certificação... Não, a experiência está acima de tudo. A certificação você tem que pensar ela como um bônus, né? Se você tem dois candidatos com a mesma coisa, um tem certificação, outro não, grandes são as chances do cara que tem certificação conseguir. Então são pontos a mais. Mas a melhor coisa, na minha opinião, da certificação é o conhecimento. Então, você tem ali um motivador para você se manter estudando consistente toda semana, porque a gente sabe que é difícil conseguir manter a consistência em estudar a mesma coisa chata toda semana, todo dia, fazer a mesma coisa repetidamente por longos períodos de tempo. Então, a certificação é um motivador para isso. Teve um seguidor que me mandou mensagem falando, não tem nenhuma certificação gratuita de redes para eu fazer. Eu falei, cara, se você não tem dinheiro para investir na certificação, nem faça. Pega o blueprint da prova, exatamente o que você falou. Pega ali o que cai na prova, bota no seu Notion lá, no seu qualquer coisa, e estuda os tópicos um por um. Vai ser muito mais valioso para você absorver esse conhecimento do que propriamente fazer a certificação, entendeu? Então você consegue o mesmo conhecimento sem, né? Então, quando você tiver dinheiro, você vai lá e faz a certificação. Então, é aquela coisa, né? Ele é um bônus, né? Mas ele não garante nada. Não garante que você, vou fazer certificação, semana que vem eu tô empregado. Isso não existe. Essas dicas do Matheus parecem até um conselho de um bom amigo, né? E se você quer ouvir mais boas dicas, que realmente são os conselhos de um bom amigo, eu recomendo você assistir esse vídeo que vai aparecer aqui no card ao lado.